E é muito bom ver vocês aqui, né? Pessoas, rostos novos, rostos antigos, não rostos velhos, rostos antigos que eu já conheço de antes. Eu vou conhecer esse rostinho daqui a pouco também. A gente está aqui numa série sobre a vida de Jesus. Então, desde o ano passado, primeiro sábado de dezembro, nós estamos vendo algum episódio da vida de Jesus. Começamos desde as profecias messiânicas que apontavam que o Cordeiro viria, sua encarnação, seu nascimento. E então, cada sábado, vendo um episódio de quando Jesus andou aqui nessa terra. Estamos no penúltimo sábado dessa série. Sábado que vem, encerraremos a série. Mas eu gostaria de relembrar a vocês o que nós vimos semana passada, porque é muito importante para nós entendermos o episódio de hoje. Antes disso, eu queria perguntar a vocês, qual a cena mais bonita que você presenciou, que você se lembra? Qual cena que ficou marcada na sua memória como a cena mais linda que você já viu? Alguns dirão que foi o nascimento de um filho, outros dirão que foi o time ganhar o campeonato de não sei do que. Outros dirão que foi alguma cena de um filme emocionante, de alguma série. Nessa manhã a gente vai conhecer aquilo que é narrado na Bíblia, talvez como a cena mais linda de todos os tempos e de todo o universo. Nós vamos ver hoje a cena da entronização de Jesus. Sábado passado, Jeane pregou sobre a sua ascensão. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ver onde paramos semana passada, chamado Ponto de Vista. Nesse filme, acontece uma cena, e essa cena, o filme inteiro é isso. A cena sendo mostrada de vários pontos de vista diferentes. Aqui nós temos mais ou menos isso. Nós estamos vendo agora o ponto de vista da Terra. Vimos durante toda a série o ponto de vista terrestre. Quem estava na Terra, como estava vendo Jesus fazer seus milagres, morrer, ressuscitar. Mas agora nós vamos ver sobre um outro ponto de vista. A Bíblia, muito interessantemente, coloca os acontecimentos da vida de Jesus também sob o ponto de vista celeste. Veja aqui que ainda no capítulo 1, verso 9, é dito: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Daí, os anjos aparecem lá para os discípulos olhando para o céu, e os anjos: minha gente, bora, circulando. Estão olhando o quê? Vamos. Esse Jesus, como vocês o viram subir, ele vai descer. Agora vocês têm coisas a fazer aqui. E aí inicia o livro de Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram após a ascensão de Jesus. Ponto de vista terreno. E o ponto de vista celestial, depois que Jesus sobe, o que Jesus faz? O que acontece após sua subida? Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5,
a partir do verso 1. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Aqui João fala que viu na mão direita. A palavra mão, no original grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, não existe, tá? Não tem a palavra mão. É só assim: vi à direita daquele que estava sentado. Algumas traduções, inclusive, trazem assim, como a Nova Almeida Atualizada, trazem à direita daquele que está sentado. Ele viu o quê? Um livro. Um livro como? Escrito por dentro e por fora. Na Bíblia, você também tem uma imagem de um livro escrito por dentro e por fora. E é importante nós ressaltarmos isso, que quando estivermos lendo o Apocalipse, que é um livro que muitas pessoas têm medo e que não precisa, é um livro fantástico, incrível. Para nós entendermos o Apocalipse, tem uma chave, que se você tiver essa chave, você abre o Apocalipse, entende o Apocalipse e não tem medo do Apocalipse, que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a chave decifratória do livro do Apocalipse. No Antigo Testamento, nós vemos um livro escrito por dentro e por fora. Nós temos isso em Êxodo, capítulo 20. As tábuas da lei, você vê que eram escritas tanto na frente quanto no verso, digamos assim, da tábua. Nós vemos isso também no livro de Ezequiel. Um livro escrito por dentro e por fora, falando da lei, da nova aliança. Então, aparentemente, essa tábua da lei, esse livro aqui escrito por dentro e por fora, tinha a ver tanto com a lei de Deus, tanto quanto a história do povo de Deus, desde a nova aliança, a história do povo de Deus, antes e depois de quando Cristo vem a essa terra e tudo mais, que é quando começa a nova aliança. Esse livro estava o quê? Não só escrito por dentro e por fora, mas de todo selado com 7 selos. E o que significa isso, selado com 7 selos? Na antiguidade, quando você enviar uma carta para alguém, você selava essa carta, que era para ninguém ler a sua carta, né? Você selava como? Derretia a vela e aquele que era o remetente da carta, que estava enviando a carta, colocava o seu sinete, que ele colocava aqui no anel, no dedo, ele colocava ali o seu brasão, que era como a sua assinatura. E ele colocava na cera ainda quente, quando a cera esfriava, aquela carta ficava selada. Então você pegava um pergaminho, que era assim que as pessoas escreviam, não eram em livros ainda. Então esse livro aqui era um rolo. E esse rolo, imagina então, um rolo de papel, todo enrolado, escrito por dentro e por fora. E tem 7 selos. Ou seja, a pessoa pegou, pingou vela, colocou ali seu brasão, seu sinete, pingou a vela de novo, colocou outro sinete, e assim fez 7 vezes. Tem 7 selos aqui. E por que selado com 7 selos? O livro do Apocalipse é um livro muito simbólico. E os números no Apocalipse representam coisas que precisamos atentar. O número 7 na Bíblia, desde Gênesis, quando Deus criou o mundo, Gênesis 1 e 2, é dito que todas as coisas foram feitas, foram criadas por Deus na semana da criação, em 7 dias. 7 na Bíblia é um sinônimo de plenitude, de perfeição, de plenitude. Então, selado com 7 selos, é um livro muito bem selado, muito bem fechado. E tem a música, né? Amiga é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Ou seja, é para guardar mesmo, deixar bem guardado.
Obrigada. Então, 7 selos era um livro muito fechado. Verso 2 diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Verso 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Um livro muito bem fechado, perfeitamente fechado, com 7 selos. E João, diante dessa cena, o anjo perguntando quem é digno de abrir esse livro, ninguém se achou digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Alguém foi achado digno de abrir esse livro. Por isso João chorava, em angústia, porque ele sabia que aquele era um livro muito importante e que ninguém conseguia abrir. Nem sequer olhar para o livro. Veja o que é dito no verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Quando Jesus ascende, quando ele sobe ao céu, ele vai percorrendo o universo, como diz o hino, uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou, e ele chega no céu. Quando ele chega lá, e é essa a visão que João tem, João vê o momento da entronização de Jesus no céu. Ele chora, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, mas um dos anciãos diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu e ele vai poder abrir o livro. Então, verso 6, vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Perceba que o ancião diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá foi achado digno. E veja que ele diz: o leão vai poder abrir os selos. Quando João se vira e olha, ele vê um leão? Não. O que é que ele vê? Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Imagina só, João chorando, o ancião chega e consola ele, dizendo que o leão vai abrir o livro, e ele: opa, um leão vai abrir o livro. Deixa eu ver. Quando ele vê, ele se vira, ele olha a cena, os 4 seres viventes, em pé, rodeando o trono, e eu imagino aqueles 4 seres se afastando, saindo da frente da visão de João, João esperando ver um leão poderoso, ele vê um cordeiro. Estranho, né? Você vê aqui dois seres, 2 animais opostos. O leão muito forte e corajoso, o cordeiro muito frágil, muito dócil. E não só um cordeiro, mas um cordeiro como tendo sido morto. Se você quer uma coisa mais inofensiva do que um cordeiro, pega um cordeiro morto. João olha e em vez de um leão, ele vê um cordeiro morto, como tendo sido morto. Mas veja como era esse cordeiro. Ele tinha o quê? 7 chifres, bem como 7 olhos. Vige, só fica um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos. Se nascesse um bicho desse aqui, era notícia, né? Nasceu na Paraíba um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos.
E, interessantemente, os cordeiros no Antigo Testamento, os animais do Antigo Testamento, eles têm que ser perfeitos para poderem ser sacrificados. Então, se nascesse um animal com um dedo a mais, esse animal já não podia ser oferecido em sacrifício, porque tinha que ser um animal perfeito. Esse animal com 7 chifres e 7 olhos já seria descartado, né? Mas, como o livro do Apocalipse é um livro simbólico, esses 7 chifres e 7 olhos representam alguma coisa. Quando você vai para o Antigo Testamento, o que é que representam os chifres? Daniel, o livro do profeta Daniel, quando você abre o Apocalipse, você vê muitas menções ao Antigo Testamento, principalmente a Daniel. Lá em Daniel você vê a explicação de que chifres representam poder, reis, reinos. Então, chifre na antiguidade, não só na Bíblia, representavam poder. É diferente do que representa hoje, né? Hoje já é outra coisa. Mas, na antiguidade, quanto mais chifres um animal tinha na literatura apocalíptica, mais poderoso ele era. Então, esse animal tinha quantos chifres? 7. 7 vimos que é número de plenitude, de perfeição. Então, ele tinha poder pleno, poder absoluto. E ele tinha 7 olhos. Na Bíblia, nós não vamos ter tempo de olhar todas as referências, mas olhos significam visão, discernimento, conhecimento. Então, se esse animal tinha 7 chifres, ele tinha pleno poder. E se ele tinha 7 olhos, ele tinha o quê? Pleno conhecimento. Sabia todas as coisas. Esse cordeiro, manso e indefeso como parecia ser, tinha poder absoluto e conhecimento absoluto. Ou seja, ele é onipotente e onisciente. É primeiro relatado um leão, que quando nós vamos lá para Gênesis 49, eu convido vocês a abrirem sua Bíblia em Gênesis capítulo 49. Em Gênesis 49 nós temos uma profecia muito interessante. Uma profecia de Jacó. Gênesis 49, a partir do verso 8. Diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Vocês se lembram que em Gênesis há um personagem chamado José. E José tem sonhos. E os irmãos de José o odeiam e o vendem como escravo. Se lembram disso? Os sonhos de José eram o quê? Primeiro ele sonhou que ele estava atando feixes com os irmãos. E o feixe dele ficava de pé. E os 11 feixes, que eram os 11 irmãos dele, os 11 feixes dos seus irmãos se inclinavam perante seu feixe. Feixe ali de palha. E um outro sonho que José teve, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Aí não só, até o pai Jacó ficou com raiva desse sonho de José. Porque ele disse: que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos nos prostrar diante de ti? E José era um dos mais novos. Não era o filho primogênito, que tinha realmente proeminência naquele tempo. Aqui no capítulo 49, você vê Jacó distribuindo bênçãos para os seus filhos. E ele diz que Judá ele será louvado pelos seus irmãos. E diz: os filhos de teu pai se inclinarão a ti. O sonho de José, de que os irmãos dele se inclinariam a ele, foi realmente a profecia se cumpriu. Porque José se tornou governador do Egito, e os irmãos iam lá, sem saber que José era irmão dele, iam lá e compravam
dos egípcios alimento. Então, de fato, os irmãos de José serviram a José. Mas nessa profecia de Jacó, vemos que Judá é que seria aquele que os outros irmãos se inclinariam perante ele. Diz o verso 9: Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui não só os irmãos de Judá se inclinariam perante ele, mas todos os povos. Judá reinaria. O cetro não se arredará de Judá. Por que ele fala isso? Porque quando nós vemos na história, quem foi Judá? Judá foi o irmão de José, que deu a ideia dos irmãos venderem José para as caravanas que passavam, de ismaelitas. Judá também foi aquele que prometeu à sua nora que como ele tinha 2 filhos que se casaram com essa mulher, o primeiro filho se casou com uma mulher chamada Tamar, esse filho morre. O segundo filho também se casa com Tamar depois que esse morre e também morre. Judá fica, não, para cumprir a lei, né, porque existia essa lei do levirato, em que quando um homem morria sem ter descendentes, o seu irmão se casava com a viúva do seu irmão e suscitaria descendência para o seu irmão. Mas aí nós vemos que Judá prometeu a Tamar que o seu filho mais novo iria se casar com ela quando tivesse idade, e Tamar viu que o menino já tinha virado homem e Judá não havia entregado a Tamar o menino em casamento. Ou seja, Tamar estava ali desamparada por causa da mentira de Judá. Tamar se veste de prostituta, vai para a beira da estrada, coloca um véu, ele não sabe que é Tamar, e ele vai e se deita com essa prostituta. Essa prostituta engravida, prostituta entre aspas, né, porque era Tamar fantasiada. Ela engravida. E aí as pessoas ali na região dizem, olha, não é Tamar a tua nora, e ela estava prometida para se casar com teu filho, ela adulterou, porque ela está grávida. Judá diz, tragam ela para fora para ser queimada. Quando Tamar aparece, ela está com o que de Judá? O seu cetro. Porque ele havia deixado o seu cetro com ela e o seu bordão para ele poder depois pagar a ela quando passasse lá de novo. Ele estava empenhando o seu bordão, que era, né, o seu sinete, e o seu cetro. Quando ela chega assim e diz, não, o pai dessa criança é o dono desses objetos aqui, o bordão e o cetro. Judá olha para aquilo e diz, deixem ela é mais justa do que eu. Ele vê ali o seu pecado, um homem mau, um homem cruel, que entrega o próprio irmão para ser vendido, que deixa uma mulher desamparada. É dito que esse homem, agora arrependido, iria reinar sobre os povos. Mas era Judá em si? Não. Era Judá, verso 9, Judá é leãozinho. Depois viria aquele que ficou conhecido como o leão da tribo de Judá, Jesus. A ele obedecerão os povos, o seu cetro não se apartará dele, como se apartou no momento lá em que ele deixou com Tamar. E a ele obedecerão os povos. Por isso, voltando lá para Apocalipse, deixem sempre marcado o dedo em Apocalipse 5, tá? Nós iremos voltar a ele sempre. Então, nós estamos indo para o Antigo Testamento, vendo o que o Antigo Testamento nos revela sobre o texto que estamos lendo.
Capítulo 5 de Apocalipse, verso 5, diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem era Davi? Um homem que enganou o seu amigo Urias para se deitar com a esposa do seu amigo, e para ocultar o seu adultério, manda que o seu amigo Urias seja morto. Desse homem aí, iria surgir uma raiz, um renovo. Você vê isso lá em Isaías 53, você vê isso em Jeremias, em Zacarias, essa raiz de Davi. Você vê aqui um leão, esse animal forte, mostrando como era que esse livro seria aberto. Como? Não era pela força, e sim pela fragilidade. Esse cordeiro que adivinha de milênios, de gerações pecadoras, esse cordeiro é que iria abrir o livro. Esse cordeiro que era perfeito, vindo de pecadores, mas perfeito, sem pecado. É dito então que esses 7 olhos, verso 6, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deus tem 7 Espíritos? Não. Só existe o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas, como 7 é número de perfeição, de plenitude, aqui há 7 Espíritos. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Vamos voltar a essa plenitude mais à frente. Mas continuando aqui. São 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, esse cordeiro, não é que ele pegou o livro da mão direita. Vimos que a palavra mão não está aqui no original. Ele pegou o livro que estava à direita daquele que estava no trono. Ele diz aqui no texto que ele pegou esse livro da mão da direita de quem estava sentado no trono. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 7 taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você vê que ele pega o livro que está no trono e se senta no trono, juntamente com aquele que estava sentado no trono no capítulo 4, que é a visão do trono de Deus. Capítulo 4, verso 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, aqui há uma dica de quem pode abrir esse livro. Ele não podia ser menos do que Deus. Menos do que o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou Judá. Ele quem criou Davi. Foi Ele quem criou João, que estava relatando essa visão. Ele que criou os seres viventes, os anjos que estavam ali ao redor do trono. Esse se assenta ao lado do Pai no seu trono. A gente fica, mas como é que pode sentar ao lado do Pai no trono? Porque a gente tem a visão de um trono, a imagem de um trono na nossa cabeça é de um trono inglês, que é só uma poltrona como essas que estão sentadas, só que mais chique, né? Mais luxuosa, mais confortável, cheia de ouro, mas uma poltrona dessa. Mas o trono de Israel, o trono do antigo Israel não era assim. Eles pareciam não como uma poltrona, mas como um sofá. Você vê que as pessoas se sentavam no trono. Adonias diz que, é dito no Antigo Testamento, que Adonias chama Batseba, que foi falar com ele, para sentar-se com ele no seu trono. Então era um sofá. Deus, quando permite que Israel instaure a monarquia, porque o povo queria um rei para imitar as nações pagãs.
E Deus diz, não queira isso. O povo, não, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Então Deus deixa que eles tenham um rei. O primeiro rei foi Saul. E foi terrível. Mas era Deus, ele disse, tá bom, tudo bem, pode ter um rei. Mas o que esse rei precisa fazer? Ele precisa ter uma cópia do livro da lei junto dele. Então os reis de Israel tinham uma cópia do livro da lei junto dele no trono. E ele tinha que ler esse livro todos os dias. Quanto melhor era um rei de Israel, é porque ele estava em intimidade com o livro da lei. E quanto pior ele era, quanto mais malvado, perverso ele era, é porque a Bíblia fala que ele deixou de lado o livro da lei. Então, quando você se senta junto do trono de alguém, junto a alguém no seu trono, você está regendo junto com aquela pessoa. Jesus pega o livro, se senta no trono, está regendo junto com seu Pai. O cetro não se apartaria dele e a ele obedeceriam os povos. Ele se senta e o que é dito no verso 8? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui nós temos, de novo, o número 7, que representavam as orações dos santos. Vemos aqui que Jesus está recebendo as orações dos santos e está agora com o livro na mão. Era assim que os reis faziam. Se sentavam no trono, no antigo Israel, e pegavam o livro da lei. Ele era coroado, pegava o livro da lei. Nós vemos isso, por exemplo, em 2 Reis 11:12. Joás era uma criança ainda quando sobe ao trono. Ele é coroado, ele toma o livro da lei nas suas mãos, e o que acontece? A multidão o aclama, a multidão o aplaude. Foi isso que aconteceu aqui. Verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja aqui que Cristo agora é aclamado. A multidão o aclama, o aplaude e canta, dizendo que ele é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque ele foi morto. E com o seu sangue, ele comprou para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados com uma moeda preciosíssima: o sangue do Cordeiro. Quando Jesus chega perante o conselho celeste, estão ali todos os seres viventes, representantes das suas criaturas. E Jesus adentra a corte celestial. Nós vemos que lá em Jó, capítulo 1, há uma reunião do conselho celeste. E é dito que quando os filhos de Deus estavam reunidos, apresentou-se também perante eles Satanás. E é perguntado a Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Satanás se apresenta no conselho divino como representante da terra, porque Adão perdeu esse posto lá no Éden. Satanás passa a ser representante da terra. Mas aqui nós vemos que Jesus é quem chega no conselho celestial. Todo mundo querendo aclamá-lo. Ele pede, imagino Jesus pedindo um momento de silêncio para se apresentar ao seu Pai. Levanta as mãos furadas pelo sangue que derramou por nós.
mostra o seu lado perfurado. Ele apresenta os seus pés furados. Ele mostra ali os sinais do seu triunfo. Então é que ele pega o livro e se assenta com seu pai para reinar. E não só isso, não só ele nos comprou, mas ele nos tornou, o quê? Verso 10. Ele nos comprou para nosso Deus e nos constituiu reino e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Verso 11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa cena é relatada outras vezes na Bíblia. Hebreus, carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1. É dito que Jesus, no verso 2, a partir do verso 1, Hebreus 1, é dito que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Algumas pessoas pensam que isso aqui está narrando a criação de Jesus. Mas Jesus não foi criado jamais. Jesus não tem princípio de dias nem fim de existência. É o que diz essa mesma carta aos Hebreus. Alguns pensam que isso aqui é a encarnação de Jesus. Também não. Porque na encarnação de Jesus, ele nasce ali como um bebê. Tem que fugir de Herodes, daquela matança. Ele não foi glorificado. Esse tu és meu filho, eu hoje te gerei, é uma citação do Salmo 2, da entronização de Davi como rei. Esse gerar era no sentido de coroar, era a coroação de Davi. E agora, essa profecia que dizia respeito a Davi e ao Cordeiro que viria, está sendo dita por Deus a Jesus no céu. A qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E todos os anjos de Deus, é o que diz aqui no verso 6. E todos os anjos de Deus o adorem. É aquela adoração que nós lemos em Apocalipse 5. Verso 7. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Não se apartaria o cedro de rei das suas mãos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra,
e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aquela mesma cena, narrada agora na carta aos Hebreus. Uma cena espetacular, imagine. Milhões e milhões de seres reunidos para o evento da entronização do Filho no trono de todo o universo. Aquele que foi morto, que era frágil, sem pecado. E agora ele morto, ressuscita, sobe aos céus, mostra ao Pai os sinais da sua vitória. E é dito por Deus, todos os anjos o adorem, e aquele mar de corpos, que você não vê o fim, todos com o rosto em terra, adorando o Cordeiro de Deus. Isso aqui é espetacular. Vocês entendem a importância disso aqui? É não apenas uma cena bonita, a melhor, maior cena, mais triunfante cena de todo o universo. Você, quando assiste um filme como Senhor dos Anéis, você vê aquelas batalhas, e você, que cena linda! Você vê ali, talvez se você for um nerd, assim, você, aquela cena de Vingadores, estão abrindo os portais e saem todos os heróis de dentro dos portais. Inclusive aqueles que estavam mortos, mas ressuscitaram. Muito semelhante à cena de Apocalipse. Porque nós vemos lá também que aqueles que ressuscitaram com Cristo, capítulo 4 de Apocalipse, estavam ali representando aqueles que ressuscitariam. E eles se reúnem não só para a entronização, mas também para uma batalha. Essa batalha está lá em Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Este é o antepenúltimo verso que vamos ler nessa manhã. Apocalipse 12, a partir do verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ué, mas isso aqui não é a expulsão de Satanás lá no começo, da criação? Não. Veja que o começo do capítulo 12 está falando o quê? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Lembra-se das 12 estrelas lá do sonho de José? Representando ali as 12 tribos de Israel. Essa mulher representando o povo de Deus em todas as épocas. Esse povo de Deus é quem dá a luz a essa criança. Diz o verso 2. Essa mulher que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentassem durante 1260 dias. Você percebe que aqui
a um resumo da série. A mulher estava grávida para dar à luz um filho. Havia um dragão pronto para devorar o menino quando ele nascesse. A matança dos inocentes, relatada em Lucas capítulo 2, que Herodes promove para impedir que esse menino se torne rei. Mas o menino cresce. Ele morre, ressuscita e triunfa. Aqui, muito resumidamente, é dito apenas que esse menino foi levado, no caso aqui, já um varão, levado ao céu. Foi arrebatado para Deus, até seu trono. Depois disso, quando ele é arrebatado, o que é dito? Houve peleja no céu. Houve ali um conflito. Uma guerra no céu. E Miguel e os seus anjos pelejaram contra esse dragão. Dragão que nós vemos lá no final do Apocalipse, que é o diabo, Satanás. Esse diabo, nós vemos aqui também no verso 9, que era diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por que foi atirado para a terra? Então isso só pode ser quando ele foi expulso do céu lá no começo. Não. Lembra-se que Jó 1 diz que ele ia comparecendo aos céus como representante da terra? Mas uma vez que Cristo chega na sala da corte celestial e chega triunfante, há essa batalha aqui. Agora, esse dragão seria expulso. Jesus diz isso pouco antes de sua morte. Ele diz: aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. E agora, o seu príncipe desse mundo será expulso. Nós já vimos isso aqui nessa série. Satanás, diferentemente do que muitos pensam, não é mais príncipe desse mundo. Ele era, até esse momento. Até Jesus morrer e ressuscitar. Tanto é que depois, nos outros livros da Bíblia, os apóstolos, Paulo não chama mais Satanás de príncipe desse mundo. Ele chama de o príncipe da potestade do ar. Não desse mundo. Porque esse mundo foi resgatado de volta por Jesus. Veja que é dito o quê? Ele dá também um spoiler do que vai acontecer lá na frente, tá? Mas é dito que ele foi atirado para a terra, ele foi expulso do céu porque seu lugar não se achava mais no céu, ele não era mais representante nosso. Verso 10 diz: então ouvi grande voz do trono proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Percebe que não podia ser lá no começo no Éden? Porque agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Isso aqui continua narrando a entronização de Jesus depois que ele sobe. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Se lembra que Satanás foi lá para a corte celestial para acusar Jó? Ele foi expulso. Ele não tem mais lugar no céu, ele não é mais representante do nosso mundo. Jesus é. E é dito que ele acusava os irmãos, mas foi expulso. Verso 11, eles, pois, venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Desde que Jesus subiu aos céus, Satanás foi expulso. Está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele sabe que está derrotado. Foi isso que Jesus foi fazer ao subir. E não só isso. Eu falei que era o antepenúltimo texto, vamos para o penúltimo texto, que está lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ver qual é a garantia
de que isso de fato aconteceu? Qual é a garantia de que Jesus de fato triunfou? Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Verso 8. Por isso diz: quando ele o quê? Subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui está novamente narrando a ascensão e entronização de Jesus. Depois que ele vence a batalha, o que é que ele faz? Quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro. Isso aqui é uma citação de um salmo. Os salmos relatam batalhas. E aqui há o relato de um vencedor, que quando vence a guerra, leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. Quando você vencia uma guerra, qual era a prova material de que você venceu a guerra? Os espólios da guerra. Você chegava naquela cidade e pegava coisas valiosas daquela cidade. E distribuía os espólios entre aqueles que conquistaram. Você vê isso, por exemplo, lá em Gênesis, quando a batalha de 4 reis contra 5, que Abraão vai resgatar seu sobrinho Ló. Eles vão e pegam os espólios de guerra e dividem entre si. Quando Jesus sobe aos céus, leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. Sabe qual é a prova de que Jesus triunfou? Vocês, nós aqui reunidos como igreja. Jesus concedeu dons a quem? À igreja. Jesus, quando estamos juntos, unidos no corpo de Cristo, porque esse texto aqui, quando você olha no contexto, ele fala da união do corpo de Cristo. E ele fala dos dons que foram concedidos a cada crente, a cada cristão, em toda a terra. Diz que esses dons, verso 12, foram concedidos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja é a prova material de que Cristo triunfou. Nenhuma outra ajuntamento de pessoas é como a igreja. Pessoas diferentes, de etnias diferentes, com ideias diferentes, ideias políticas diferentes, ideias das mais variadas possíveis, mas juntas em torno de uma mesma palavra, de um mesmo Senhor. Essa é a prova, foi isso que Cristo foi fazer. Quando ele chega lá, mostra as provas de que ele triunfou, ele distribui dons aos homens. E aí vamos para a última passagem que vamos ler nessa manhã. Atos. Atos, capítulo 2. Atos 2, você vê que o que é que acontece? O Espírito é derramado no Pentecostes. Se lembra que o cordeiro que foi visto, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, representando os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Essa plenitude foi derramada aqui em Atos 2. Por isso os anjos lá no capítulo 1 dizem: opa, minha gente, circulando, bora, tem coisa para fazer. Não é para ficar olhando não, ele subir.
Vai ter uma coisa grandiosa lá no céu, mas vocês têm uma coisa grandiosa aqui na terra para fazer. A cerimônia estava preparada lá no céu, para que, quando os discípulos voltassem para Jerusalém, os espólios de guerra fossem distribuídos para a igreja. E aqui, capítulo 2, você vê o discurso de Pedro, porque os discípulos, os apóstolos estão ali falando em línguas, e o pessoal dizendo que eles estavam bêbados. E Pedro diz, não, gente, esses homens não estão bêbados, não. O que é que aconteceu aqui? Aí Pedro vai falar para ele que é o cumprimento da profecia de Joel, que vossos filhos sonharão, vossos velhos terão visões. E no verso 22, Pedro se levanta audaciosamente. Lembre-se, esse Pedro que havia poucos dias atrás negado Jesus, mentido para uma serva lá, dizendo, eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem. Esse Pedro, medroso, estava agora audaciosamente falando o quê? Verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós também sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, judeus, vocês que aclamam tanto Davi, Davi falou desse homem que vocês mataram. Ele estava aguardando esse homem que pela mão de iníquos foi assassinado, covardemente morto. E é dito aqui as palavras de Davi, que ele não deixará que o seu santo veja corrupção, ou seja, ele não entrará em putrefação. Aí Pedro diz, Davi morreu, apodreceu, vocês sabem inclusive onde é que está o túmulo dele. Mas esse aqui, o túmulo não pôde contê-lo. E o que aconteceu com ele quando o túmulo não pôde contê-lo? Verso 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes, ou seja, a raiz de Davi, se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Um homem que havia acabado de negar Jesus não pode ter essa coragem, essa intrepidez, de maneira natural. O Espírito Santo é derramado. E agora os discípulos, pregando em línguas, nas línguas das nações, e deixando todos boquiabertos, alguns zombando, dizendo que eles estavam bêbados. Mas Pedro se levanta e faz esse discurso perante uma multidão. Ele que teve medo
de assumir Jesus perante uma criada. Nada contra, mas você ter uma pessoa que era alguém tido como inferior naquele tempo, e uma mulher, você não ter coragem de assumir Jesus para essa pessoa, mas ter coragem de dizer para aquela multidão: vocês mataram esse homem, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Foi aqui que Jesus se tornou Cristo, sabia? Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, não. Jesus é o seu nome, Cristo é quem ele é como ungido. Cristo significa ungido. Na sua entronização, quando os reis eram entronizados, sua cabeça era ungida com óleo. Jesus é entronizado e é ungido. Ele foi ungido no batismo e agora ungido perante o universo. Aqui ele se torna Cristo. Tanto é que você não vê esse título, Cristo, nos evangelhos, porque Jesus não havia morrido ainda. Mas você vê Jesus Cristo, Cristo Jesus, o tempo todo sendo escrito por Paulo, por Pedro e os outros escritores do Novo Testamento. Aqui nós temos tudo feito e tudo preparado. Satanás sabe que pouco tempo resta. A igreja já está comissionada. Ele já nos deu poder por meio do seu Espírito, da plenitude do seu Espírito, que ele vai derramar uma segunda vez. Mas até lá, é necessário que nós nos lembremos que ele está agora assentado à direita de Deus. Ele está ali por nós, intercedendo, como diz a carta aos Hebreus. E diante daquela entronização, aquela grandeza toda, nós vemos que há o Salmo 24. No Salmo 24, você vê sendo proclamado o nome de Jesus: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Este é o Rei da Glória. Levantai a porta das vossas cabeças vai passar alguém tão grande que não consegue passar nessa porta. Aumenta essa porta aí. Porque ele é poderoso, ele é glorioso, ele é vencedor. Aumenta essa porta. Porque ele vai entrar. Jesus entra. E é feita a pergunta: quem é este o Rei da Glória? Assim como é perguntado lá no Apocalipse 5, quem é digno de abrir o livro? E os anjos ficam perguntando: quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, este é o Rei da Glória. Não é porque eles não saibam quem é não. É porque eles adoram, eles amam ouvir o doce nome de Jesus sendo glorificado. Essa é a adoração dos céus. Esse é o centro do nosso culto. Esse é o centro da nossa vida. Esse é o centro da igreja. Porque se não for, fecha aí. Não adianta de nada. Se o centro for fazer um culto belíssimo, o que é um culto nosso diante de um culto desse na entronização de Jesus? Diante de qualquer culto no céu? Nada. A grandeza do nosso culto não consiste na perfeição nossa, de como nós iremos agir aqui de maneira perfeita. Não. A perfeição do nosso culto é aceito no céu, porque aquele que era perfeito e que é perfeito foi morto. É pelo sangue dele. Não por nós, não por nossos méritos. A igreja avança, não por nós, mas pelo sangue dele, porque ele enviou o Espírito. Por isso ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. Ele sobe, reparte os espólios de guerra, recebemos o Espírito e estamos aqui na terra, aguardando não só o próximo sábado, que é a vinda de Jesus, mas aguardando a vinda dele mesmo. Aguardando aquele dia em que nós olharemos para o céu e diremos: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Ele foi coroado, ele foi entronizado, nos deu o Espírito e vai voltar.
Você pode hoje ter segurança da salvação, porque Ele conquistou essa salvação. Não foi você. Então por que você fica aflito achando que por causa dos seus pecados Deus não vai lhe aceitar? É por causa dos seus pecados que esse cordeiro foi morto e venceu. Então Deus lhe aceita, você é aceito no amado, porque Cristo venceu, está à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Nós não precisamos andar nessa terra desamparados. A igreja de Miramar não precisa andar nessa terra desamparada. Sua família não precisa andar nessa terra desamparada, temendo o mundo das trevas. Não, ele foi expulso. Ele está morrendo de medo. Por que você vai ter medo? Se Jesus, o Criador de todas as coisas, aquele por quem Deus criou o universo, está lá intercedendo por você. Não faz sentido. Você pode dar um brado de vitória, um grito de vitória. O Apocalipse é isso. É a vitória do povo de Deus sobre as hostes inimigas, sobre o pecado. Eu aguardo esse Senhor. Você está aguardando Ele também? Sábado que vem encerraremos essa série. Mas até lá você precisa de esperança para aguardar esse Senhor até que Ele venha. Ele está nas alturas, reinando sobre o universo com seu cetro. O livro ainda não foi aberto, tá? Porque para o livro ser aberto é preciso romper cada um dos 7 selos. Então, ele pegou o livro. E os próximos capítulos de Apocalipse é ele rompendo os selos, abrindo os selos. Somente quando o último selo for quebrado, for aberto, o livro será aberto. Mas ele já tem o livro nas suas mãos. Ele tem o controle do universo nas suas mãos. Não precisamos temer nada. Quando ele voltar, o último selo, a última trombeta for tocada, e Jesus voltar, o livro for aberto, nós reinaremos com Ele para sempre. E teremos o nosso Senhor para sempre conosco. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é muito bom. Nós não sabemos dimensionar a grandeza do Teu amor, do Teu poder, do Teu caráter. O universo fica boquiaberto perante quem Tu és. Nos assombra também, Senhor. Nos deixe abismados com Tua grandeza, com a Tua beleza, com a Tua perfeição. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses últimos tempos. Vivemos nos últimos dias da história da humanidade. Queremos permanecer de pé. E só permaneceremos com base no sangue do Teu Filho. Com base no Teu Espírito que o Senhor enviou. Fica com essa igreja. Dá a ela, ó Pai, poder como o Senhor deu lá no Pentecostes. Para que nós possamos anunciar as grandezas de Deus. Para que nós possamos anunciar a plenitude do poder do Teu Filho. Chamar as pessoas ao arrependimento e mostrar a elas o plano da redenção escrito nesse livro. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guie, o Senhor nos dê o Teu Espírito todos os dias, para que nós possamos resistir nesse mundo. Fica com cada um aqui. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém.